Fala galera, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Esperar o Bruno aí, ver se eu chamo o Bruno aqui. Valeu, Márcio, Natália, Vanderlei, Vinícius, Elias. Nossa, até minha sogra, moço. Deus me perdoe. Lucas, Dan, beleza? Fala, Yuri. Ei, Yuri, parabéns, velho. Rebentou hoje, moleque. Vai quebrar as pernas da mesa. Vamos lá. Chamar o Bruno aí. Pronto. Deixa o Bruno entrar aí pra gente dar as notícias que a gente tem que dar. Essa é a primeira. E aí, chegou aí. Esse é o primeiro dia do desafio Trader Vencedor. O que a gente Oi, vai mãe. fazer? Oi, Tia Nilson, parabéns, muitas felicidades. Parabéns, tia Nilson. O que a gente vai fazer? A gente vai começar aí um desafio por 7 dias, fazer lives todos os dias, contando para Bora vocês lá. como é que é o processo, né? Desde o início, o que vocês precisam saber para vencer nesse mercado, para sair daquela faixa lá dos 90%, né? Que é normal para qualquer coisa, e ir para a faixa dos 10, 8, 10%, que realmente conseguem fazer alguma coisa nesse mercado, conseguem viver nesse mercado. Isso aí. E no final, eu e o Bruno, a gente estava conversando e combinando. Lá no último dia, a gente vai vai fazer um mimo para vocês. Nós vamos dar uma notícia muito legal. Vai ser bem bacana. E é justamente para marcar o nosso lançamento aí como One Way Corporation, né? E nós vamos dividir essas lives em temas, diversos tipos de temas, né? Nós vamos ter dias de temas técnicos específicos sobre teoria de análise gráfica. Vamos ter dia que nós vamos, se tudo der certo, ensinar algumas estratégias para a galera. É isso Vamos ter aí. dia que nós vamos abordar a parte mais psicológica, por que tem gente que ganha dinheiro no mercado financeiro, por que tem gente que não ganha. Então, serão diversos tipos de temas aí que nós iremos abordar, os temas essenciais para o sucesso de qualquer trader. É isso aí. Vocês vão ficar sabendo, galera. Dá tempo de vocês saírem aí e voltarem. A gente vai dar mais 2 minutinhos aí para galera chamar o pessoal, marcar quem quiser marcar, dá tempo de chamar, porque vai ser muito legal. É bom acompanhar o processo, porque vocês vão ver que vai ser um processo, né? Vai dar para vocês as ferramentas, aquilo que vocês precisam saber Isso para aí. construir esse caminho que a gente construiu, né, nesses anos todos e que a gente conseguiu no meio desse turbilhão que é conseguir e não conseguir, entre mortos e feridos, a gente acabou vencendo essa corrida, né, vencendo essa guerra. E não é fácil, Exatamente. mas é perfeitamente possível, é viável, basta uma única coisa. Eu sei que está ao contrário, mas é de propósito. Decisão, tá? Decidir fazer alguma coisa do jeito que é para dar certo. E aí eu vou deixar uma pergunta lá já no início desse desafio, que eu quero que vocês pensem nela ao longo do desafio todo. E quero que vocês perguntem para vocês mesmos. Se fosse para fazer bem feito, se fosse para dar certo, como é que você Como você faria? faria? Exatamente. É só isso. Vamos lá? É. O que nós vamos falar hoje, Bruno? Por que 95% dos traders perdem no mercado? That's A it. primeira parte, o primeiro tema. Por quê? Por quê? Então, galera, por que a gente escolheu esse tema para o primeiro dia? Porque é o que está em foco para todo mundo, né? Todo dia sai notícia aí de gente que consegue, gente que não consegue, a maioria não consegue, muita gente duvida, muita gente diz que não dá, e é justamente isso que a gente vem abordar. É possível? A estatística está aí para separar as pessoas que decidem realmente fazer isso dar certo das pessoas que não tomam a decisão correta, né? E é Exatamente. para isso que a estatística está aí, e a estatística é a mesma de um empreendedorismo empresarial, a estatística é a mesma de passar no concurso, de virar jogador de futebol,
A estatística é a mesma para você atingir excelência, tá? Tudo que é a diferença entre o bom e o excelente é o detalhe. Entendeu? É o cuidado. Então, Exatamente. é isso que a gente quer abordar hoje, né? Esse é um mercado para excelência, para excelentes. Exatamente. Realmente não é um mercado para mediocridade, isso é verdade. Exatamente. Muita gente fala assim, 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro. Perdem, mas tem 5% que ganham. E por que não fazer parte desses 5%? Né? Mas isso é em qualquer área da vida, bicho. O cara que escolhe ser médico, vai querer passar na faculdade federal de medicina, por exemplo, quantos tentam e quantos passam? O cara teve que estudar, teve que se dedicar. Mas tem gente que passa, não tem? Tem. Então, por que no mercado financeiro não pode ter gente que ganha dinheiro? Né? E o Felipe deu alguns exemplos aí. Um atleta de alto rendimento. Quantos realmente ganham medalha de ouro nas Olimpíadas, por exemplo? De quantos que existem no mundo? Tem gente que ganha? Tem. O que ele precisou fazer? Se esforçar, se dedicar, abdicar de diversas outras coisas. Mas consegue. E o mercado financeiro é a mesma coisa. Então a gente vai começar a falar exatamente o que não deixa as pessoas ganharem dinheiro no mercado financeiro. E o Felipe vai começar falando aí que nós listamos vários tópicos aí. É isso aí, justamente isso aí que você está perguntando, Yuri. Ó. Quantas pessoas passam, qual o percentual de pessoas passam em concurso público que pagam um salário razoável de 10 mil reais ou mais? Cara, pode olhar que não é nem 1%. Não é nem 1%. Então, se fosse assim, a gente teríamos que desestimular todas as pessoas a prestarem concurso público, já que é praticamente impossível, né? E não é essa a realidade. Exatamente. E a primeira coisa, seguindo o que o Bruno está falando aí, o primeiro tópico que a gente vai abordar é justamente isso. O imediatismo de capacitação e o imediatismo de resultado. A gente identificou, nós dois identificamos 5 tópicos que seriam os essenciais de por que as pessoas não conseguem sair desses 95%. Por que elas permanecem nessa grande e massiva maioria que perde? E aí a gente identificou isso, porque nós já passamos por isso, né? E falando, cara, o que mais prende as pessoas, ou o que mais limita as pessoas a alcançar o sucesso? A passar para aquele percentual de 5%, a sair da estatística, né? Ou a entrar na nova estatística. Primeiro, imediatismo de capacitação. O Bruno citou aí de uma faculdade de medicina. Quanto tempo um médico leva para virar médico? Faz. Contando faculdade de residência, são uns 8 anos. E mais, Bruno, quanto tempo leva um médico para virar um cirurgião especialista em pescoço? Rapaz. Cara, 10, 12, 15 anos às vezes, entendeu? Então, aí... Fora o tempo que ele demorou para passar no vestibular. Fora o tempo para passar. Fora a estatística que ele teve que superar para passar numa boa universidade, né? Exatamente. E aí o cara tem que estudar 5, 6, 8 anos até o final da residência e mais 3, 4, 5 anos de especialização para virar um cirurgião especialista. Sim. Um cara que passou num concurso público, por exemplo, teve que ficar 5 anos na faculdade para ter diploma de curso superior, depois estudar não sei mais quanto tempo em cursinho para concurso, 1, 2 anos para passar um concurso bom para ganhar 10, 15 mil por mês. Quantos anos deu isso aí, bicho? 7 anos, 8 anos? Aí o cara quer fazer um cursinho de introdução à análise gráfica no final de semana e que já quer operar na real na segunda-feira achando que vai fazer 10 mil reais por dia. Exatamente. Quem já não viu esse cenário acontecer aí? Não sei se aconteceu com você, com seus amigos. E o quanto esse cenário está sendo vendido por aí, né, Bruno? Essa é a pior coisa. Né? Isso. Está sendo vendida por aí, que você faz um curso de final de semana e vira trader, e segunda-feira você boleta e ganha 10 mil por mês, ou por dia, né? 10 mil por dia. Galera, isso aqui que a gente está tratando é uma profissão, tá? E como qualquer profissão, ela tem o que a gente chama de curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem leva um tempo determinado para você se especializar. Obviamente, né? Se você estuda a coisa certa, da maneira certa, você pode otimizar o tempo e encurtar esse processo. Mas encurtar esse processo não significa que ele vai ser imediato. E não é nem pela matéria propriamente em si. É para o seu cérebro se acostumar com a nova ideia. Deixa eu contar uma coisa para vocês em relação ao cérebro de vocês. Quando vocês não sabem nada, vocês têm que saber alguma coisa nova, o cérebro de vocês tem que construir o que a neurociência chama de
arborização neural. Ele cria um caminho novo de neurônios, de ramificação de neurônios, para construir o aprendizado. Cara, isso pode levar anos, entendeu? Para você fixar o aprendizado, para aquilo ficar imediato, para aquilo ficar... que a gente chega num processo de capacidade inconsciente. Né? A gente passa por 4 processos. Dirigir e passar marcha ao mesmo tempo. Exatamente. A gente passa 4 processos. O processo de aprendizagem, pessoal, pra vocês terem noção, são 4 fases. A gente passa de uma incapacidade consciente, que a gente não sabe, a gente sabe que a gente não sabe, né? Quando você não sabe dirigir, nunca dirigiu. Depois você passa para o nível de, incapacidade inconsciente. Depois você passa para o nível de incapacidade consciente, né? Você sabe o que é dirigir, mas você não sabe. Aí você começa a aprender. Aí você passa para o nível de capacidade consciente. Você sabe dirigir, mas você tem que pensar. Você tem que pensar na hora que você... Para quem já ainda dirigiu, ainda aprendeu a dirigir carro com marcha, né? No nosso caso, você aprende a controlar a embreagem, tirar um pé, botar outro, passar a marcha, virar o volante, tudo ao mesmo tempo. Aquilo leva um tempo, até que você chega na fase final, que é a de capacidade inconsciente, onde você não pensa para fazer. Você está dirigindo, acelerando, passando marcha, mexendo o som e comendo. E com o cotovelo assim no volante. Entendeu? Então essas são as fases. Isso tem um tempo. Beleza? Então a primeira coisa é esse imediatismo de capacitação. Aqui, pessoal, a gente está vendendo para vocês, né? Ou vendendo no sentido não de vender algo financeiramente, vendendo a ideia para vocês de que existe um processo. Esse processo pode ser otimizado, mas ele não pode ser pulado. Não dá. Tá? Não dá. Então leva tempo, mas é possível. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu só complementar em relação a isso. A parte de capacitação ela é tão importante. E o mercado ele é muito amplo. Ele é uma coisa complexa, mas ele não é complicado. Só que tem muito conteúdo, ele é muito amplo. Não dá para você aprender tudo o que você precisa aprender para realmente ser um trader vencedor em um final de semana, em uma semana de estudo. Primeiro, porque tem a parte de conteúdo. Você realmente precisa saber, isso é amplo demais. Segundo, tem o tempo de tela. Você precisa botar seu olho na frente daquele computador e olhar, observar, praticar, até as coisas começarem a ficar automáticas, igual o Felipe falou. Depois de anos, você vai olhar para o gráfico e vai falar assim, rapaz, isso aqui é venda. Por quê? Não, bicho, isso aqui é venda. Estou tão acostumado a ver isso aqui acontecer, isso aqui é venda. Você vende, logo o mercado cai. Ah, isso aqui é o quê? Não, isso aqui é compra. Você faz o que aqui? Venda ou compra? Vende, o trem cai. Então o negócio começa a ficar automático. Só que isso demanda tempo, bicho, não no final de semana. Então o que mais acontece é o que a galera fala assim, faz um curso de final de semana, segunda-feira que é operar na real. Esquece isso, bicho, não vai acontecer. Se você quer realmente se tornar um trader de verdade, bicho, vai estudar, vai dedicar, vai ficar na frente do computador, treinando o olho, e isso vai demandar tempo. Vai lá, Filipão, continue o próximo tópico. Sim, a próxima é o imediatismo de resultado. O cara quer fazer, ele quer começar a operar, ele quer pegar R$1.000 e ele quer fazer R$2.000. Por dia. Por dia. Ele não quer passar pelo processo de aprendizagem. Ou seja, é uma coisa que o Érico Rocha costuma dizer, né, da lançamento, da fórmula, costuma dizer muito, eu acho muito legal, que as pessoas hoje em dia, elas querem a barriga de tanquinho, mas elas não querem a academia. Sim. Né? Quer passar pelo processo. E o cara quer o resultado. Mas ele não quer o processo, ele não quer a perda, ele não quer o aprendizado, ele não quer tomar calor, ele não quer nada, ele não quer tomar um stop, ele não quer nada disso, ele só quer o ganho. Né? Então, não estabelece meta realista para as coisas. E a gente vai falar essas coisas de metas e gestão, né? Numa outra live, né, de gestão de risco, essa coisa da gestão financeira em si, acho que é agora mesmo, mas enfim. Estabelecer meta realista, pessoal. Sabe? Tanto de tempo quanto financeira. Mas principalmente não querer fazer essas coisas agora. Vou entrar agora e hoje eu vou fazer 50% do meu capital. Cara, isso aí derrota todo mundo. Isso aí destrói traders. Isso aí destrói possíveis traders que seriam bons traders. Mas pelo fato de ter errado nisso na primeira vez, desmonta a carreira de um trader. Tanto no ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista emocional, porque ele não consegue lidar com isso. Né? E aí o Júlio falou disso aí, a gente vai falar mais à frente. Aí, em relação à consistência. Em tudo, ninguém quer agora comprar acertar, todo mundo quer. Pois é.
Pois é, exatamente isso aí. Né? O É cara que é tudo um de mão setup. beijada, pronta. É Isso isso não aí. funciona não, pai. Terceira coisa. Quer falar alguma coisa sobre isso, Bruno? Não, é exatamente isso. Muita gente, por exemplo, acontece muita coisa. O cara bota R$ 1.000 na conta. Só que, bicho, o cara vai fazer uma coisa realista, 0,5% ao dia, por exemplo, de R$ 1.000. A hora que você vê, é muito pouco dinheiro. Então o cara começa a arriscar muito, né? E aí fala assim, não, eu com R$ 1.000 eu consigo fazer uns 200, R$ 300 por dia. Mas, bicho, 200, R$ 300 é 20, 30% do seu capital no dia. Coisa pra cacete. Isso nem pirâmide paga, pai. Nem pirâmide tá pagando isso aí, meu. Aí o cara quer fazer isso, só que acontece? Ele bota uma meta tão alta, primeiro, ele fica com dificuldade de atingir a meta, ele começa a fazer merda mesmo, ele começa a arriscar mesmo, começa a inventar moda durante as operações para poder atingir aquela meta, ou seja, ele vai se arriscar mais, vai se expor mais, acaba levando mais ferro, porque está se expondo mais de maneira errada, só para poder atingir aquela meta. E outra, caso ele não atinja aquela meta, ele vai ficar frustrado. Aí acabou com o psicológico dele como trader. Entendeu? Pode ter feito coisa pra caramba, mas não, minha meta é fazer 20% no dia, R$ 200 no dia. Mas, pô, quer fazer R$ 200 no dia, mas tem R$ 1.000, velho. É. Bota meta realista. Bota meta lá de R$ 10, sacou? Com R$ 1.000. Então, assim, Já é bom pra caralho, né? bota uma meta realista, bicho. Primeiro que você não vai ficar inventando moda e também porque não vai ficar frustrado caso não bata as suas metas. A gente fala Isso direto. quebra o nosso psicológico. Desculpa. A Pode gente falar, pode falar. fala direto para os alunos isso, galera. Para de pensar em dinheiro, porque quando você opera com a mão pequena, principalmente para quem começa, como as operações dão muito pouco dinheiro, a pessoa fica frustrada com aquilo, porque ela quer pagar as contas. Isso. Mas ela não consegue pensar que esses R$ 20 que ela fez, ou R$ 10 que ela fez com um contrato, né, com R$ 1.000, é 1%, cara, por dia. Às vezes ela trabalhou meia hora. Entendeu? Cara, é muito louco isso. Então, se você começar a pensar do ponto de vista percentual, seu operacional não muda. Quando você tiver com 100 mil operando e continuar fazendo 1% por dia, você vai estar fazendo R$ 1.000 por dia, 1.500, 2.000, e vai estar pagando suas contas, vivendo super bem, qualidade de vida, tudo certo. Mas você tem que estabelecer uma meta realista. E não é do tanto que você entra, não, é do seu capital, é o que você tem lá para operar, entendeu? De sua margem. Sim. Não é só dos 10 contratos que você entra. Entendeu? Você tem que estabelecer isso, uma meta realista, para você não ficar surtando, porque um dia que você não bater a meta, você quebra a conta. Entendeu? Começa a inventar moda, aí começa Olha a lá, levar ferro. exatamente. Ó, em tempos de Selic a 5% por ano, 1% por dia, chefe. Igual o Bruno falou, cara, nem pirâmide não está pagando isso. Entendeu? Então, bote metas realistas de tempo e de financeiro. Começa a pensar em percentual, que vocês vão ver como é que isso vai ajudar vocês a sossegarem o emocional, sossegarem a ansiedade, sabe? A euforia. E a gente vai falar disso no final. Ô César, R$ 50 com um contrato. A gente usa uma margem de R$ 1.000. R$ 50 de R$ 1.000, 5%. César, é possível, mas não é provável. É possível. Com pouco dinheiro, vou jogar real, com pouco dinheiro é até fácil fazer. Porque, tipo assim, é um dinheiro que, pô, R$ 1.000, aí você começa a arriscar mais, porque se eu perder R$ 1.000 não vai fazer tanta diferença. Agora, você fazer 5% no dia, com R$ 100.000, R$ 1.000.000, aí já é difícil pra caramba. Entendeu? Mas, por exemplo, fazer R$ 50 com rapaz, não é fácil, não. Dá pra fazer, dá, mas aí é aquele negócio, né? Entendeu? 0,5%? Ah, rapaz, então tá fácil, dá pra fazer de boa. Eu que fiz conta errada. Você vê como é que eu tô bom de matemática. Mas dá pra fazer sim, 0,5 dá pra ir tranquilo. 5% já. Não, é 5% mesmo, velho. Não é 0,5%. É 5% mesmo, bicho, uai. Tá doido? Se fosse 500, aí, tá doido? se fosse R$ 500, seria 50%. É R$ 1.000 no contrato, maluco. Ué, R$ 1.000 por contrato. Vocês que estão doidão. Eu tô certinho, então não é difícil, faz não. É difícil. Bota metas realistas. Bota 1% ao dia. Cara, 1% faz ao 10 dia reais. no day trade é tranquilo. Pega R$ 1.000, faz R$ 10. Se você conseguir pegar R$ 1.000 e fazer R$ 10 por dia durante um mês, você é um trader consistente, cara.
Você fez 20% em 20 Você fez dias. 20%. Pensa de maneira percentual. E você vai ver que isso vai ajudar muito vocês. Muito vocês, tá? É. Vamos lá, então. Terceira coisa. Falta de um operacional eficaz. Isso, velho. Cara, todo mundo fica falando assim, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Eu vou resumir a história para vocês, contar uma historinha rápida para vocês. Um consultor chega na empresa, a história aconteceu de verdade, isso é um fato venéreo. Pior Tá? que é verdade. O consultor chegou na empresa e estava lá conversando no primeiro dia para dar consultoria para a empresa, e o cara virou para ele e ele falou, conversa vai, conversa vem, e ele estava tentando resolver um problema lá que eles já tinham, sei lá, 20 anos, e o CEO da empresa virou para esse consultor e falou assim, não preocupa com isso não, que nós já temos experiência de 20 anos nesse problema. O consultor virou na hora para ele e falou assim, não, experiência de 20 anos num erro não é experiência, é ignorância. Exatamente. É burrice. Não adianta estudar por 30 anos a coisa errada. Porque ela não vai virar certa. Entendeu? Isso aqui não é aquele conceito de mentira que você mente, vira verdade. Não. Aqui não. Se você ficar estudando a coisa errada a vida inteira, você vai ficar errando a vida inteira até acabar, desistir e fazer outra coisa. Entendeu? Então, galera, o operacional tem que ser eficaz. O resto tudo está envolvido nisso. Está preso nisso. Se você não te... Júnior, eu discordo, cara. 30, 30, 30, 10. Entendeu? Vou te falar por quê. Porque se você não tiver um operacional eficiente, uma abordagem, uma estratégia, enfim, o que seja, que funciona, você não consegue ter uma gestão financeira eficiente. Porque a estratégia não te dá capacidade de entrar e sair certo, de ter pontos estratégicos no gráfico ou nos preços para você fazer a sua gestão. Então, sua gestão não é possível. E com isso, você não consegue ter um emocional controlado. Porque primeiro que você entra sem saber o que vai acontecer. Você não tem noção da estatística, você não tem noção dos pontos, você não tem noção do que você está fazendo. Você não tem noção do resultado daquilo. Como é que você vai fazer um negócio que você não sabe se você vai ganhar, se você vai perder, se tem expectativa? Fala aí, Bruno. Não, e outra, quando você não tem um operacional eficiente, por exemplo, que ele está falando, você tem medo de entrar na operação, bicho. Você nem consegue entrar na operação, você fica naquele cagaço. Será que vai? Será que não vai? Então, quando você tem um operacional eficiente, você confia nele, bicho, você vai de olho fechado, você clica, porque você sabe que estatisticamente aqui vai ser positivo e no longo prazo você vai acertar 90% das vezes que você entrar. Então, quando você tem um operacional que funciona, que é testado e comprovado, você já testou, já comprovou, já ficou ali horas e horas e horas na frente do gráfico durante meses, você fala, isso funciona. Rapaz, seu emocional não abala mais. Simples assim. Então, o que a gente está falando, o operacional eficiente, na nossa opinião, é, sei lá, 60%, 70%. Porque ele reduz o impacto das outras coisas. É isso aí. E aí a gente já pula com outro tópico, que é justamente a falta de gestão operacional. Entendeu? Né? Por exemplo. Eu posso falar desse aí? Vai lá. E outra coisa, aí tem um contrário. Você tem um operacional eficientíssimo. Você acerta 98% das vezes que você entra. Só que você não tem gestão nenhuma de risco. Aí uma que você erra. Gestão nenhuma financeira. Na primeira que você erra, você come todo o seu capital que você ganhou e ainda fica devendo. Ué, Bruno, como assim? Como isso é possível? Simples. Galera que gosta de scalp, eu mesmo gosto muito. O cara fica fazendo scalpzinho, ó, 50 pontinhos. 50 pontinhos, 50 pontinhos. Fez 20 operações de 50 pontos. Aí quando vê, entra errado numa, não começa, não aceita o stop, fica alongando stop, não se estopa. Quando vê, leva um stop aí de 1.000 pontos. Sacou? Ou seja, saiu no 0 a 0. O cara fez 20 operações de 50 pontos, fez 1.000 pontos, mas um stop, perdeu tudo, ainda teve que pagar corretagem, saiu no negativo ainda, entendeu? Então, gestão de risco, galera. O cara que sabe fazer uma gestão de risco bem feita e tem um operacional bem feito, rapaz, é só... Olha a galera falando aí, ó, eu na vida, eu já fiz isso. Não, todo mundo já fez isso, cara. Todo mundo já fez isso. Até a gente descobrir isso, nós sofremos demais também, cara. Ó, não, eu já fiz isso também. O André que tá falando aí, ó, ele viu eu fazendo isso aí, ó. O André pode falar aí, ó. Acho que foram 25 operações que eu fiz, né, André? Um dia lá. Aí um dia que eu fiz... Só que acontece. Isso acontece com a gente também, bicho.
Teve um dia, a galera sabe aí, teve um dia que eu tinha feito 11 operações, as 11 de ganho. Só que quando você começa a fazer muita operação, você acha que você é o deus do mercado, né? Aí você começa a ficar relaxado, você deixa umas ordens soltas lá, não sei o quê, esquece de ficar rastreando o mercado, não dá tanta atenção. Quando vê, o preço foi de uma vez numa direção, e tinha umas ordens plotadas lá que era para ter deletado. Foi pegando minhas ordens e o trem foi contra e levei um stop. Aí tive que recuperar. Acho que tive que recuperar mais R$ 4.000 no dia. Acabei fechando o dia no 0 a 0, mas por quê? Por falta de gestão de risco e falta de atenção. O André estava junto. Gestão operacional é tudo isso, né, cara? Gestão de risco e gestão financeira. Primeiro é saber manejar o seu risco, né? Manejar a sua operação ao ponto de vista de proteger ao máximo o seu capital. Se vocês quiserem ir no site nosso lá tem um artigo escrito os 10 mandamentos de um trader. E um dos mandamentos é justamente esse. Proteger seu capital com todas as forças, né? Proteger seu dinheiro com todas as forças. Então, saber onde bota o stop, saber reduzir um pouco a mão numa operação que de repente vai contra, saber desfazer da operação num ponto certo e depois entrar de novo, né? Aumentar a posição quando a operação dá chance. Hoje mesmo aconteceu muito, né, cara? Inclusive, teve aluno aí hoje da mentoria que já está conseguindo fazer isso, que já fez isso hoje. O cara entrou, a operação foi, deu outro ponto, ele entrou com mais contrato, você piramidou, ele fez um médio para frente, que a gente chama, e vai ganhando mais, entendeu? Então, assim, tudo isso é saber gerir a operação, por isso que ela é tão importante. Eu vou dar um tiro no pé aqui, né? E eu gostaria que vocês não me entendessem mal, mas é para dar um exemplo para vocês. Se vocês fecharem os olhos, tá? E clicarem em qualquer lugar do gráfico, e tiver uma boa gestão financeira, uma boa gestão operacional, vocês conseguem sair pelo menos zerado. Vocês não perdem dinheiro. Agora, para saber ter essa gestão, aí você vai precisar entender do mercado, entender quais são as leis do mercado, entender qual é a lógica do mercado, a dinâmica do mercado, e vai ter que acabar aprendendo o operacional. Entendeu? Para você saber quais são os pontos, saber como é que você faz uma parcial, como é que você faz um giro, como é que você faz um médio, tudo isso. Entendeu? Então, tudo isso é gestão, pessoal. De risco e financeira. Sem gestão, você não consegue operar. Não tem nenhuma estratégia que funcione sem gestão. Tá? Posso dar uns exemplos aqui, só para a galera perguntar? Sim, do mesmo jeito que não tem nenhuma gestão que suporte uma estratégia ruim. Isso. Não existe, não. Aí a galera se pergunta aí, mas o que é gestão? E como a gente faz uma gestão bem feita? Né? Lógico que tem que ter uma live só para isso. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, você entrou na operação, a operação está indo a seu favor, no índice, por exemplo, 300 pontos a seu favor. Aí ela volta contra você e vai lá no seu stop e te pega. Pô, bicho, a operação já correu 300 pontos a seu favor. O que paga conta, galera, é dinheiro no bolso. Não é pontuação, não. Ah, não, mas meu alvo estava lá em 800 pontos. Você tá doido, chefe. Vai ali, primeira coisa, vai fazendo parcial. O que paga conta é dinheiro no bolso, bicho. Você não tem que bater recorde de pontuação para virar para seus amiguinhos, tirar um print da tela e falar assim, quantos pontos eu fiz. Tem trader que gosta de dinheiro, né? Que é o nosso caso. Tem trader que gosta de ficar acertando alvo. Né? Para ficar contando vantagem aí. Acerta isso. Agora é no cu da mosca. Agora é no olho do furacão. Agora é no cachorro. A gente gosta também nas brincadeirinhas. Sim, mas paga conta é dinheiro. Você tem que cantar vantagem com dinheiro no bolso, né, chefe? Cantar vantagem sem dinheiro não dá, né? Então, primeira coisa, o preço rompeu. 300 pontos para cima já, sei lá, 3 pontos no dólar, o que for. Já joga seu stop no 0 a 0, bicho. Se a operação for contra, você não perdeu. E se ela atravessar, você entra de novo depois, bicho. Não tem problema. Entendeu? Outra coisa, vai fazendo parcial. O preço rompeu para cima a favor da sua operação. Pô, deu 150 pontos no índice, já liquida tanto. Liquida, sei lá, 50% da mão, o que você quiser. Cria sua gestão. Né? Ô, Júnior, fazemos pré-market sim. Depois a gente vai falar sobre isso. Faz uma análise pré-mercado. Fazemos sim. Então, primeiro, gestão. Vai liquidando parciais, isso vai estopando, vai fazendo trailing stop, vai garantindo o seu dinheiro no bolso. Outra coisa, posicionar bem o stop. Isso faz totalmente parte da sua gestão de risco. Você vai entrar no mercado, na sua operação, o stop está muito grande, não cabe no seu bolso aquele stop, você não entra, bicho.
Ou então você entra com a mão reduzida, tá vendo? Tudo isso faz parte de gestão de risco. Ah, o preço foi contra você. Já desconfigurou todo o cenário que você tinha para ter entrado naquela operação. Você não vai esperar bater no seu stop, bicho. Liquida aquele trem curtinho ainda, sacou? Na mão mesmo. Perde Já pouco. desconfigurou todo o cenário, todo o motivo que você entrou. Para que você vai esperar o preço bater no seu stop? Então tem várias coisas que fazem parte da gestão de risco aí, entendeu? E isso é importantíssimo. Não adianta nada você ter um operacional que você acerta 98% se você é tirado no 0 a 0 em todas as operações ou é estopado. Né? A operação rodou 500 pontos, voltou e te estopou. É isso aí. Não adianta nada. Então, gestão de risco. A gente fala direto o seguinte: operação andou a seu favor 50%, 60%. Cara, é proibido você perder dinheiro. Proibido, tá Proibido. doido. Assim, no pior cenário, você tem que sair no 0 a 0. Olha o Júnior falando, descasca a operação. Descasca, bicho. A gente descasca o tempo Descasca, inteiro, bicho. Quem vê a gente operando aí, velho. Isso aí. O Felipe mesmo hoje pegou essa queda no dólar gigantesca, ele descascou a operação pelo menos 10 vezes. No final dá até dó que você não tem nem próprio. Foi justamente 10 vezes, 10. Né? Foram 20 contratos e eu fui descascando 2 em 2. Pois é, velho. Aí o cara fala assim, ah, mas a hora que se você desfaz muito, né? Se você desalavanca muito, chega no final, sei lá, os 500 pontos que você ganhou, só valeu 250. Mas você está falando agora que isso foi a seu favor. E se ela tivesse ido contra? E se ela tivesse andado 100 pontos e voltado 300? Né? Entendeu? Outra coisa. Ah, você tem 10 contratos para operar. Eu entro com 10 contratos. Nem sempre a gente entra com 10 contratos. Nem sempre você entra com a mão cheia. Às vezes, dependendo, né, da onde está a operação, dependendo dos níveis que a operação está, dependendo do contexto, você entra só com 20% da mão. Espera confirmar a operação para entrar mais. Porque se ela voltar, você estopa pouco, você estopa curto. Ou se ela voltar, você tem chance de fazer um giro. Você tem chance de corrigir. Entendeu? Tudo isso faz parte da gestão. Uma coisa que acontece muito... Pode falar. Coisa que acontece muito, por exemplo, tem todo aquele cenário, contexto do vendedor, mas não chegou a dar um sinal de venda. Muitas vezes eu falo assim, eu e o Felipe, a gente opera junto, né, por Skype, a gente faz call, nós dois, eu falo, bicho, ó, minha mão, geralmente eu gosto de operar, sei lá, com 25 contratos, 30 contratos. Eu falei, bicho, eu vou meter 10 contratinhos aqui, porque se esse trem despencar, apesar de não ter dado meu sinal de venda, se ele despencar aqui, eu não perco o bonde. Mas se ele trem se continuar subindo, eu tenho pontos de correção que eu posso corrigir minha operação até tal lugar. Se o trem romper para cima, eu estopo. Mas se não, é umas leituras que nós fazemos. Ó, eu vou entrar aqui, mas meu ponto de entrada pode ser aqui, aqui, aqui. Aqui eu faço correção, aqui eu faço giro. Se chegar em tanto, eu liquido tanto, e se recuar em tanto, eu piramido, vendo mais. Então, toda essa leitura tem que ser feita pré-operação. Não ficar só dependendo, eu vou entrar aqui, meu stop é 300 para cima e meu ganho é 300 para baixo. Isso não é operar, não. Eu sinto muito, vai estudar. Enfim, próxima coisa, né? Próximo tópico. Psicologia. Né? Porque a gente tá em uma tríade aí, né? Que todo mundo fala que é operacional, gestão e psicologia, né? Ou mindset, ou emocional, enfim. Dê o nome que quiser aí. Eu tenho muito receio desse negócio de psicologia por 2 motivos. Primeiro, vamos falar do que é essa psicologia, né? Primeiro, ansiedade. Fala aí, Bruno, sobre ansiedade. Rapaz, ansiedade é o caboclo querer clicar. Tá vendo aquele gráfico, ele acha que é videogame. Ele acha que ele tem que matar o chefão, que ele tem que ficar apertando botãozinho. Aí chega lá, vê aquele tanto de gráfico, o preço subindo, falou, nossa senhora, eu não posso perder esse ponto, esse preço está subindo, eu tenho que comprar. Ou então aquele cara que gosta de apostar ao contrário, né? Nossa, o preço está subindo, acho que subiu demais, está na hora de vender. Aí vende, e o preço sobe. O cara quer ficar operando. O cara, ele é clicador de mouse, é o que eu falo. Ele não é trader, ele é clicador de mouse. Então, primeira coisa, bicho, combater a ansiedade. Trade, rapaz, não, o negócio do trader não é operar muito, é operar bem. E o que a galera... Vocês podem ver aí, tem gente que deu 9h30 da manhã e já fez 10 operações. Você tá doido? 9h30 da manhã a gente tá terminando de ler o mercado, muitas vezes a gente não fez nada. Isso não é nem ansiedade, entendeu? Isso é compulsão, bicho. É vício, é doideira, entendeu? Então, ansiedade. É esperar, bicho. É esperar realmente o mercado te gritar
e falasse, bicho, isso aqui é uma venda. De acordo com a sua leitura, com o seu operacional, você tem que esperar. Primeiro, tem que ter disciplina, né? Você não pode ser indisciplinado. Aí esse é o próximo tópico que o Felipe vai falar aí. Exatamente. E aí, cai naquela, né? Ah, mas eu... E aí, se eu não entrasse aqui, eu vou perder a operação. Aí o mercado foi a meu favor, eu perdi a operação. Aí isso gera mais ansiedade, né? O cérebro... Vou dar só uma ideia para vocês do que é isso aqui. Isso é uma teoria de É muito legal, viu, galera? economia. Isso é teoria de economia comportamental, estudada por um cara... Peraí, porque essa tal de mercado financeiro vicia mesmo, né? Pior, né, Tia Júnior? Vicia mesmo. Esse cara chama Daniel Kahneman, tá? E ele era um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia. E esse cara dizia o seguinte: o nosso cérebro, né, ele se baseou num padrão cerebral que o cérebro tem a tendência de nos afastar da dor e nos associar ao prazer. Isso aí é padrão do cérebro. O cérebro trabalha dessa forma. E ele vinculou isso ao trading, né? Às finanças e aos negócios, aos investimentos. Então, é só para você ver que legal. O cérebro entende a perda no trading lá como dor e o ganho como prazer. Porém, por uma estratégia evolutiva, por um ganho secundário, né, evolutivo, o cérebro trabalha da seguinte forma. Toda vez que a gente ganha, ele bota um peso naquilo de 1. Toda vez que a gente perde, ele bota um peso naquilo de 2. Então a gente já a gente já entra no mercado, sem você clicar nada, com uma estatística psicológica negativa. Você já começa perdendo na sua cabeça. Hã? Já entra na desvantagem. Já entra na desvantagem. Na sua cabeça, você já entra perdendo. Por quê? Porque toda vez que você perde, a sensação que aquilo provoca tem peso 2. Toda vez que você ganha, tem peso 1. Entendeu? A matemática, ela não bate. E mais que isso, galera, toda vez que você não entra numa operação, toda vez que você deixa de ganhar, o cérebro não entende aquilo como você deixou de ganhar. Ele entende aquilo como se você tivesse perdido. Taleb fala disso também, Lila, é verdade. Então, o cérebro entende como se você tivesse perdido. Então, você tem mais... Ou seja, estatisticamente, no ponto de vista psicológico, você está totalmente em desvantagem quando você entra no mercado. E você precisa entender isso. O que isso remete a gente, pessoal? Primeiro, você precisa ter um operacional absurdamente positivo. Estatisticamente muito positivo. Se não, galera, esse trem de 50-50, entendeu? O mercado, não. Eu tenho uma operação que dá 50%. Duas coisas que acontecem. Primeiro é o cara falar que estatística de trade não importa. Que é uma estupidez do tamanho do mundo. Porque você vai lá no mercado, não, vou comprar uma casa aqui agora, que eu vou pagar 100 mil, na verdade ela vale 80, mas eu vou vender ela por 50. Eu não sei quanto que eu vou vender ela, se eu vou vender, se vai dar para vender. Eu não sei nada do negócio, mas eu vou fazer, porque eu estou afim de comprar uma casa. É a mesma coisa. Entendeu? Então, a primeira coisa, galera, estatística importa. É assim que você sabe as operações que dão certo, as operações que dão errado, quantas vezes elas dão certo, quantas vezes elas dão errado. Você tem que ter uma estratégia absurdamente positiva para compensar o fator psicológico. É justamente uma estratégia positiva. Duas coisas que fazem o seu emocional sossegar. Primeiro, uma estratégia que funciona. Depois, você confiar nela. Porque muita gente fala que não. Mas se você for lá no fundinho, lá do seu coração, lá no fundinho do coração, você vai ver que sabe por quê? Sabe por quê você não dá conta de entrar? Sabe por quê você não dá conta de segurar a operação? Você tem mão de alface? Sabe por quê que você estopa cedo demais? Porque você não confia no que você faz, cara. Não confia, pai. O seu emocional só pesa porque você realmente não confia no que você faz. Pode um monte de gente dar explicação do que quiser disso aí. Mas se você for perguntando os porquês, e voltando, e voltando, e voltando, e voltando, né, lá no fundo da alma, você vai ver que o motivo pelo qual isso tudo acontece, o emocional não se controla, é porque você não confia no que você está fazendo. O dia que você confiar realmente no que você está fazendo, o seu emocional vai sossegar. Você vai estar tranquilo lá para clicar, para estopar quando tem que estopar, e sair quando tiver que sair, e ganhar quando tem que ganhar. Ponto. Entendeu? Ele vai sossegar. E para você confiar, você tem que saber que a estratégia funciona. Então as pessoas não confiam porque a estratégia delas não funciona.
Porque elas estão operando tendência em consolidação, entendeu? Isso. Que é outra coisa que a gente vai falar mais adiante. Mas, enfim. Então, a primeira coisa é isso, galera. Alguém falou aí, acho que foi o Júnior, tudo é a questão de consistência. E eu queria desmistificar isso agora, Júnior. Pode falar, Bruno. Só um comentário aqui em relação ao que o Thiago falou aí, ó. Isso aí faz parte da parte de psicologia, ó. No loss, quase todo mundo segura. Agora no gain, sai rápido. Isso, bicho. Rapaz, a galera tem esperança. Isso é um dos maiores problemas do trader. O trader não tem que ser esperançoso, não, filho. Deleta essa palavra da sua cabeça. O mercado, ele não é bonzinho, não. O mercado não vai voltar para te dar seu ganho, não. Então, se o mercado foi contra, estopa o mais cedo possível dentro da sua gestão de risco, dentro do seu operacional, né? Mas aquele negócio, você está levando um calor de 300, 400 pontos, achando que os preços vão voltar para o seu lado, eu não quero te enganar, não, véio. Dificilmente ele vai voltar. Entendeu? Então, o que quebra trader é isso aí. Exatamente. O que quebra trader é torcedor, esperança. Não, o mercado não é bonzinho. O mercado está pouco se lascando para você. Entendeu? Então não fica na esperança. Segue seu operacional. Chegou no seu stop, estopa. Não fica prolongando stop. Porque eu já vi de gente falando assim, nossa, eu fui arrastando meu stop e levei um stop de 1000 pontos. Você tá doido, chefe? Por que você não estava de mão invertida nessa hora já e pegou esses 1000 pontos? Entendeu? E outra coisa, não deixa o trade correr. Famosa mão de alface. Nossa, entrei na operação. Aí o cara leva um calor de 600 pontos. A hora que o preço volta para a entrada dele, dá 20 pontinhos de ganho e ele liquida. Aí o trem de corre 1000 pontos. Rapaz, tem aquele negócio, né, bicho? Se você quer ganhar dinheiro, você tem que deixar correr seus ganhos e estopar o mais curto possível. É isso aí. Né? É isso aí, galera. Então, essa coisa de psicologia, só para finalizar, é o seguinte: tem um monte de gente que dá explicação de um monte de coisa. O nego bota cara para fazer yoga. Esses dias atrás eu vi um cara com uma vela e uma música de macumba do lado do computador vendo isso eu vi também. Tá tudo certo, vale tudo. Vale tudo. Mas nem tudo me convém. Né? Já dizia o apóstolo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, exatamente. Esse negócio de psicologia, galera, é o seguinte: ou você confia no que você está fazendo, ou sua psicologia vai pro pau, vai pro saco. Entendeu? Porque se psicologia fosse o que faz trader ganhar dinheiro, galinha preta funciona também, André. Se psicologia fosse, se emocional fosse o que fizesse trader ganhar dinheiro, todo psicólogo era trader. Milionário. Todo psiquiatra era um trader milionário. O cara toma um remedinho para ficar tranquilo e opera pra caralho. Pronto. E não é assim que funciona. Né? E outra coisa que eu quero falar com vocês, eu não sei se algum de vocês aí na live já teve a possibilidade de ver isso acontecer, e eu já tive a possibilidade, 1 ou 2 vezes, de ver isso acontecer, de estar num ambiente, por exemplo, de uma tesouraria de um banco. Nunca trabalhei numa tesouraria, mas já tive lá e vi isso acontecer. Cara, trader de tesouraria não é só uma vez na semana, não. É quase todo dia. Os caras saem dali tomando remédio para pressão, filho. Isso é vida de trader, patrão. Não é esse trem de sentar na praia igual todo mundo tá mostrando e vendendo aí, não. O cara dá bota pressão, o cara dá soco na mesa, o cara fica angustiado, o cara sua. É assim. É assim. Isso é a vida de trader. A gente negocia risco. Vocês têm que entender isso. Nós estamos aqui negociando risco. Isso gera... Isso trabalho emocional. Entendeu? Agora... Ainda mais com muito dinheiro. Ainda mais com muito dinheiro, né? Os caras, por exemplo, lá na tesouraria, os caras operando 50, 100 milhões de uma vez. Montando uma posição de 100 milhões. Né? A mão que a gente opera, por exemplo, já é a mão mais pesada. Cara, você entra... Você dá aquela mudada, você dá aquela sentada na cadeira mais arrumada quando você entra na operação. Entendeu? Mas você sabe que aquilo faz parte do seu trabalho. Você se acostuma com aquilo. Entendeu? Agora, se você deixa isso tomar conta de você, eu sou o primeiro a falar. Isso é porque você não confia no que você está fazendo. Fim de papo. Tá? O dia que você fizer o curso da OneWay, você vai, e o trem começar a funcionar igual está funcionando para a galera aí, você vai ver que você vai ficar calminho, calminho. O trem é bruto, pai. Por fim,
Uma coisa que eu queria falar para o final, uma coisa que eu queria falar, muito importante, que eu comentei hoje com um aluno, justamente nessa situação, né? O cara começou a operar para valer segunda-feira e, pô, bateu a meta segunda, bateu a meta ontem, hoje ele bateu 5 vezes a meta do dia. Esse aluno tá aí na live. Esse aluno, eu não vou falar o nome dele, se ele quiser, ele fale, obviamente, por questões éticas, se ele quiser, ele se pronuncie. Mas está fazendo teste com uma mesa, enfim, vai passar fácil. E hoje justamente aconteceu justamente isso, né? Ele viu tudo acontecer e estava super empolgado. Cara, por que eu não entrei de novo? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu falei, bicho, sossega, calma. Você já bateu sua meta, muito mais você devia ter batido. Você tá na rua, você tá indo fazer outras coisas. Sossega, esquece isso, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todo mundo fala por aí que o trader tem que aprender a perder. Galera, todo mundo sabe perder. Perder não é problema para ninguém. Porque perdeu, você tá fudido, você perdeu. Fudeu. Pronto, final. Mas quase ninguém sabe ganhar. Então eu vou explicar para vocês por que é. Aí todo mundo fala, opa, pera lá. Claro que sabe ganhar, todo mundo gosta de ganhar. Gostar de ganhar é diferente de saber de ganhar. Saber ganhar. Por quê? Primeiro porque o cara entra no mercado querendo ganhar R$200 por dia. Se o mercado tem para dar 150 para ele não aceita não, ele quer ganhar 200, ponto final. Ou é 200 para frente ou é 200 para trás, foda-se. Não, galera. A gente entra no mercado para pegar o que o mercado dá para gente. Não é para a gente exigir o que o mercado tem que dar. O cara entra achando que ele merece porque ele estudou muito, ou porque ele tem fé, ou porque ele é disciplinado, ou porque ele é ralador, ou porque ele merece, por algum motivo. Ele investiu muito dinheiro e ele não aceita que o mercado deu um tombo nele, ele não aceita que o mercado tomou dinheiro dele, enfim. Entendeu? Galera, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. O mercado não está nem aí para vocês. Ele não está nem aí se você tem dinheiro para comer. Ele não está nem aí se você tem menino para dar comida. Ele não está nem aí se você tem mulher no ouvido que quer pagar conta. Ele não está nem aí se você tem pouca comida na mesa. Ele não está nem aí se você está vestido ou pelado. Ele não está nem aí. Ele está aí o seguinte, chefe. Nós estamos no mercado mais selvagem e sanguinário do mundo. Onde para um ganhar, o outro tem que perder. Fim de papo. Se você não consegue lidar com isso, essa não é a sua profissão. Você tem que lidar com outra coisa. Entendeu? Se você não consegue lidar com isso emocionalmente, isso não é para você. Você vai ter que sangrar alguém todo dia para ganhar dinheiro. É assim que é. Paciência. Entendeu? Então, agora, efetivamente, entrar achando que o mercado te deve alguma coisa é o que mais vai te fazer perder. É o que mais vai te fazer perder. Então, aprenda a ganhar. Sossega. Primeira coisa, pega o que o mercado tem para te dar. Não fica exigindo do mercado o que ele não quer te dar. Tá? Segunda coisa, o Bruno falou mais cedo, não é operar muito, é operar bem. Se você operar bem, fez seu trabalho, ganhou seu dinheiro e deu seu tempo, baixa a tela do computador, vai viver, vai fazer outra coisa. É assim que funciona. Se essa bosta aqui não funcionar para dar para a gente tempo de viver uma vida com qualidade, eu sou o primeiro a falar, procura outra coisa para fazer. Porque isso vai te escravizar. O mercado financeiro, ele escraviza a gente. Se você deixar. Tá todo mundo buscando qualidade de vida, mas o mercado financeiro transforma a gente em escravo se você não cuidar disso. É a primeira coisa que ele vai fazer é te escravizar. Então entende isso, tá? Sossega. Aprende a ganhar. Não é aprender a perder, é aprender a ganhar. Com qualidade, com consistência. E já só para finalizar para o Bruno falar, né? Ligando essa questão aí, o João falou sobre consistência. João, consistência tem a ver, assim, disciplina é fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa independente de eu querer ou não. Isso é disciplina. Entendeu? Por exemplo, eu estou fazendo jejum agora. Não estou comendo carne. Cara, eu não como carne, ponto final. É disciplina. Para mim é extremamente pesaroso isso. É penoso isso. Entendeu? Porque eu gosto muito. Mas eu não como. É disciplina. Consistência não é isso. Consistência é fazer a mesma coisa repetidas vezes de forma igual. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Entendeu? Então,
Consistência tem a ver com paciência. A paciência de fazer as coisas todo dia do mesmo jeito, do seu operacional todo dia no mesmo jeito. E aí eu quero, para finalizar a minha parte, eu quero dar uma dica para vocês de como contextualizar tudo isso e sossegar, uma coisa que aconteceu também com um aluno nosso. Já fiz 32 num dia, hoje é dia máximo de umas 5 ou 6. Aí, ó, o Will tá falando. O cara fazia 32 operações. Hoje ele faz 5 ou 6 e você vai ver que vai chegar, daqui uns dias ele vai estar fazendo 2 ou 3. Só que ele vai estar fazendo 2 ou 3 com qualidade, ele vai estar fazendo 2 ou 3 de 20 pontos no dólar. Entendeu? Simples assim. Só para finalizar aqui a minha parte, né? O que eu tava falando? Eu dou um exemplo do dia que aconteceu com o aluno também. O cara estava nessa, né? Nessa ansiedade, nessa coisa indisciplinada, nessa falta de gestão operacional, nesse imediatismo de resultado, né? Dessa coisa de remediação de capacitação, e operando, clicando, virou videogame, igual o Bruno falou, clicando. Aí um dia eu conversando com ele, falei, cara, vem cá. Você já entendeu o seu problema? Ele falou, Felipe, já. Meu problema é que eu estou operando demais. Eu entro no mercado 5 para as 9, e 9 e 1, eu já fiz 2 operações para um lado e para o outro. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, amigo. E serve para todos vocês. Eu quero que quem tem esse problema aí na live, quem ainda tem, tá? Teste isso e depois me conta. Na próxima live, dá um feedback aí, se testou e funcionou. Vocês não vão entrar no mercado às 9 horas mais. Nem às 9h30, nem 10, nem 10h30. Vocês vão entrar no mercado às 2 horas da tarde. Ó, que tá tudo formatadinho, já desenhadinho. 2 horas da tarde, você vai sentar no computador, abrir seu computador com calma, você já fez o que você tinha que fazer no dia, já resolveu seus problemas, você sentou ali tranquilo, almoçado, tranquilo, cafezinho do lado, pá, coquinha, analisa seu gráfico, analisa seu cenário, e aí você vai fazer 1 ou 2 operações a partir das 3 da tarde. Pô, Felipe, mas na última etapa do pregão, quem estiver operando, o pregão nosso, ele tem 3 grandes etapas, 3 grandes movimentos, tá? Ele faz 3 grandes movimentos normalmente ao longo da história, tá? Você vai operar na última parte da sessão, do dia. Por quê? Porque eu disse para o Bruno falou, o mercado já está todo marcado. Você já sabe exatamente o que ele fez, você já sabe exatamente o que ele vai fazer, você já sabe exatamente os pontos que tem ele marcado, você vai saber exatamente o que fazer. Só responder aqui, João, aí já foi 30 mil oportunidades? Foi. Só que só precisa de uma. Você só precisa de uma oportunidade, bicho. 2 para você ganhar seu dinheiro, para você fazer lá seus quantos mil reais você quer fazer no dia. Pronto. João, não precisa das 30 mil. Você não precisa operar as 30 mil. Essas 30 mil oportunidades é de ganho ou é de stop? São 30 mil oportunidades de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro? Dos dois, né, chefe? Porque o mercado é de risco, chefe. As mesmas 30 mil oportunidades que você tem de ganhar, você tem de perder. Ó, a Renata falou aí. Isso quebrar também. Deixa eu complementar o Felipe. O que o Felipe está falando é questão de disciplina. Serve para mim também. Porque acontece? A gente opera junto. Todo dia a gente senta lá 9 horas da manhã, a gente começa a fazer a leitura dos gráficos. A gente demora meia hora para fazer todo o cenário. Fora a leitura pré-mercado, né? Eu estou falando de contextualizar graficamente. Até as 9h30 já deu umas 2 operações, por exemplo. Uma no índice, uma no dólar. Aí o Felipe às vezes fala assim, pô, perdemos essa operação. Eu falei, bicho, eu não me sinto confortável de operar 9 da manhã. Porque eu prefiro já estar com o gráfico mais definido, mais marcado no dia. Porque eu sei que o gráfico tem os 3 movimentos, eu sei que ele já fez no dia. Então, eu me sinto muito mais confortável de operar a partir das 10, das 10h30. Então, eu sento às 9 para ver o que o gráfico vai fazer. Se der uma coisa muito clara, aquele grito, né? Aquele setup do Tião aí, claro, eu entro. Mas, bicho, eu não me importo, não. Eu prefiro operar de 10h30 em diante. Para mim não tem frescura. Isso é questão de disciplina. Se o cara tá confortável em operar às 9 da manhã, ótimo. Eu não gosto. João, eu acho que você não tem a leitura clara ainda do dia para poder tomar a decisão com confiança, né? Mas sabe aquele movimento do o Yuri falou, sempre tem mais uma oportunidade, se não tiver tem outro dia. Exatamente. Tem um estudo feito aqui nos Estados Unidos com apostadores em corrida de cavalo, e os caras que mais ganhavam consistentemente eram os caras que apostavam curto, né, que sabiam que tinham que apostar pouco e apostavam todo dia com uma leitura calma e tranquila, e faziam uma aposta por dia
e eles foram entrevistar esses caras, e o cara que mais ganhava, a entrevista dele foi a seguinte: não, porque eu não considero que eu vou morrer hoje. Eu sei que eu vou voltar amanhã. Amanhã tem outra corrida. Pronto. Se eu perder essa de hoje, amanhã tem outra corrida. Entendeu? E é isso que o Yuri está falando aí. Amanhã tem mercado. Depois vai dar outro sinal. Sabe por quê? Porque você só acha que perdeu aquela operação quando ela vai para o seu lado. Quando ela vai a seu favor. Porque quando ela vai contra, sabe o que você fala? Não, eu realmente não teria entrado aqui. Uhum. Entendeu? Cláudio. Vai nessa, Cláudio. É isso, entendeu, galera? Então, ó, testa isso aí. Se esse é o problema de vocês, testa. E me diz depois se melhorou ou se não melhorou. Vai lá, Isso aí. finaliza aí. Não, é só isso aí. Isso aí foram os temas que a gente quis abordar. Né? Eu acho que tem muita gente que se identifica com todos ou com alguns deles, pelo menos. Né? A gente passou por isso. Esse é o depoimento, né? Eu demorei muito para entrar na conta real e realmente ter resultado, porque no início a gente começou estudando as coisas erradas. Né? Então a gente queria ter um imediatismo, Exatamente. mas também não adiantava nada ter imediatismo, porque a parte técnica, apesar de a gente achar que sabia pra caramba, há 14 anos atrás, depois de um tempo a gente descobriu que a gente sabia bosta nenhuma. Então, quando vocês começarem a achar que vocês sabem pra caralho, pode ter certeza. A gente tem muita coisa para estudar ainda. É isso aí. Então, galera, essa parte do imediatismo... Tá acabando a live? Tá, pode falar. É só para falar assim, galera, não seja imediatista, tanto na parte operacional quanto na parte financeira, não queira ganhar rio de dinheiro logo no início. Pratique muito, treine muito os olhos, vá para o gráfico. A gente fez muito isso, bicho. No nosso início, a gente ficava 20, 22 horas por dia na frente do computador. Renato tá de prova aí, minha mãe tá de prova aí. Bicho, eu morava 1 hora da casa da minha mãe, ficava 3, 4 meses sem ver minha mãe, porque era final de semana, virando final de semana. A gente começava nossas reuniões de estudo 11 horas, 10 da noite, na sexta-feira, acabava 4 da tarde, domingo. Era de sexta passada, sábado, domingo, direto, sem dormir. Todos os dias era operando o dia inteiro, mais tantas horas estudando, mais tantas horas revisando, mais tantas horas fazendo teste de outras possíveis operações. E foi nesse ritmo aí durante 6 anos, pelo menos, até que acabou com a minha saúde, dei um tempo do mercado por causa da saúde, mas assim, não é um cursinho de final de semana que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, bicho, não seja imediatista. Né? E outra coisa, esteja uma estratégia operacional altamente eficaz e eficiente, positivo, que ele vai diminuir todos os seus outros problemas. A parte psicológica, vai facilitar seu gerenciamento de risco. Então, aí realmente você vai começar a ganhar dinheiro do mercado. Galera, amanhã tem mais, tá? No mesmo horário, vão ser 7 dias, só lembrando vocês aí. Amanhã, galera, o assunto, sabe o que é? O jogo por detrás do jogo. A manipulação do mercado. Amanhã nós vamos falar coisas que vocês nunca sonharam que existia. Vocês vão ouvir coisas que vocês jamais imaginaram que fosse possível. E como que o mercado funciona nos bastidores, né? Como é que os grandes players colocam os preços aonde eles querem. É assim que eles operam. Eles puxam os preços para onde eles querem. E o segredinho, tem como rastrear, galera. Tem como rastrear. Eles deixam rastro e a gente Eles sabe deixam achar rastros. isso. A gente sabe encontrar isso. Então, minha galera, vamos aprender a lógica do mercado, o jogo por detrás do jogo. É isso aí, amanhã. Valeu, galera. Grande abraço aí. Até amanhã. Tem curso em Goiânia mês que vem, presencial. Manda o direct aí se alguém quiser saber alguma coisa. E marca aí a live para amanhã, porque vai ser sinistra. Amanhã vai ser sinistro. Isso aí, Andrezão. Mesmo horário, mesmo local. Mesmo bate-caverna, mesmo bate-canal. Valeu, galera. Boa noite. Vamos dormir, Abraço. que amanhã tem mercado. Bora. Abraço. Como é que desliga esse trem?